Hoje, na sequência da nossa série Ciclos da Vida, nós falaremos a respeito de Get, com o Rabino Daniel Eskenazi. Tudo bem, Rabino? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Rabino, primeiro eu queria saber o que é exatamente o Get. Get é a cerimônia de divórcio religioso. Da mesma maneira que no casamento, quando o homem consagra uma mulher, ele, além de entregar o anel, ele entrega um documento escrito que é chamado de Ketubá, que é o contrato nupcial, onde ele assume os compromissos de um homem com a sua mulher. Da mesma maneira, na hora do divórcio, ele deve entregar um documento escrito, rompendo o primeiro documento. Esse documento escrito, para romper o primeiro documento chamado de Ketubá, é denominado Get. E por que é importante fazer quando o casal se separa? O Get rompe o relacionamento não só físico, que ambos já se separaram fisicamente, mas também rompe o elo espiritual que eles tinham, tornando a pessoa, cada um, com o seu poder total de sua alma e não mais compartilhando espiritualmente com o cônjuge, com o ex-cônjuge. O que acontece quando uma das partes não quer o divórcio? Nós não temos como obrigar ela a receber o get à mulher ou o homem a entregar o get. Tentamos convencer e explicar que é o melhor que eles têm a fazer, não só físico como espiritualmente. E que assim eles conduzirão as suas vidas de uma maneira muito mais agradável. Mas nós não temos hoje, pela lei, uma maneira de obrigar a pessoa a entregar o get ou a receber o get. E se um casal se separou faz muito tempo, eles ainda podem fazer o get? Sem dúvida alguma. A maioria dos nossos casos, infelizmente, são casos como esses. O casal se separa de uma maneira civil, sequer sabia da cerimônia chamada de get divórcio, e quando eles vão reatar um novo compromisso com alguém, eles procuram um rabino ortodoxo que aí então questiona a eles se eles possuem já este get. E quando eles não são, quando não temos a resposta positiva, então eles são educados a procurar os tribunais da cidade para que então possa ser feita a cerimônia do get. Então a maioria dos casos que nós celebramos, entre aspas, a cerimônia do get, são de casais que já se separaram há muitos e muitos anos. O get é uma coisa paga? Então isso envolve uma cerimônia que demora um prazo de 1 hora, envolve 6 pessoas, então existe um custo sim. Atualmente o tribunal, se não me falha a memória, quem toma conta dos custos não sou eu, mas se não me falha a memória, o custo do get é R$ 1.500, eles dividem como a pessoa ela pode pagar, e nunca se deixou de fazer um divórcio por causa de dinheiro. O tribunal ele aceita, sempre negocia, conversa com a pessoa nas condições da pessoa, se ela pode, e se não pode também, o tribunal acaba sim realizando a cerimônia do get diante da importância que tem essa cerimônia. Como é que é o procedimento mesmo do get? Para iniciar, para marcar uma cerimônia, é necessário que tanto o marido como a esposa preenchem um cadastro. Esse cadastro ajuda ao rabino, o tribunal rabínico, determinar o texto que o escriba vai escrever. Isso é a primeira coisa. A cerimônia do get tem um custo diferente da do casamento, que exige no mínimo 2 pessoas, que são os testemunhos, e o rabino que oficializa o casamento, ele pode ser uma das testemunhas, obviamente quando não parente nem do noivo da noiva. A cerimônia do get já é necessário de 6 pessoas. São 6 rabinos, são 3 que fazem parte do tribunal rabínico, são 2 testemunhos e um escriba, porque o get deve ser escrito com pena e tinta, da mesma maneira que escrevemos os objetos sagrados como a mezuzá, tefilin e sefer Torah. A cerimônia inicia-se com o tribunal rabínico perguntando para o marido se realmente ele quer dar o divórcio. Ele então escreve o get a mando do próprio marido, que o marido deveria escrever o get para divorciar da sua esposa, já que o marido não sabe escrever, então o escriba dá seu material para o marido e o marido então ordena o escriba para poder escrever então esse documento chamado de get. É uma cerimônia que leva no mínimo 1 hora até ele expor diante do tribunal que ele está fazendo de livre vontade, até ele nomear o escriba a escrever, até o escriba realmente de fato sentar e escrever o documento que é composto de 12 linhas por inteiro
incluindo o nome dele pessoalmente, escrevendo com a intenção do divórcio deste casal. Isso leva também um tempo e depois a entrega na mão da ex-esposa o documento e depois os rabinos firmam, certificam que a ex-esposa antes também, obviamente, quer receber de livre e espontânea vontade, pois eles firmam um atestado de divórcio e entregam para cada um original, ficando com o original nos nossos arquivos, sendo esse documento, a partir de então, o documento regularizado de sua situação diante da religião judaica. Super importante guardar o documento, tanto para ele ou para a ex-esposa, amanhã se eles vão reatar um casamento, e para os filhos, quando casarem, normalmente os rabinos solicitam a ketubá, que seria o compromisso dele para a esposa. Agora ele não tem mais. Agora ele tem o documento de divórcio, que é o atestado de divórcio. Só uma dúvida, se o casal quiser casar de novo, eles podem? Bom, entre eles, eu digo. O casal pode casar entre eles, isso caso nós estamos falando não de um Cohen. Se ele é Cohen e ele se divorciou, ele não vai poder casar com esta mulher nunca mais, porque ela já é divorciada. Mas caso o marido não é Cohen e eles se divorciaram e não tiveram outro relacionamento pós o divórcio, é uma mitzvah reatar, uma mitzvah eles recasarem. É a lei da Torá. Obrigada, Rabino, tá bom? pela explicação. Espero ter esclarecido a cerimônia do gueto e qualquer coisa que nos procurem. O parlamento israelense, ou Knesset, está prestes a se tornar o parlamento mais verde do mundo, graças a uma recente instalação de vastos painéis de energia solar no topo de seu prédio em Jerusalém. A área, de 4.650 metros quadrados, abriga 1.406 painéis fotovoltaicos, que irão gerar 450 kW de energia. Além das outras iniciativas de redução de energia implantadas no ano passado, esse projeto tem por objetivo reduzir o consumo de energia em cerca de 1/3 até o final de 2015. O projeto agora pode servir de exemplo para o resto do país, já que também inclui mudanças internas mais sustentáveis, como, por exemplo, a utilização de lâmpadas de LED e eletrônicos, que consomem menos energia. O parlamento une-se assim a outras organizações que se tornaram autossuficientes em questões de energia, como a rede Walmart e IKEA. Essas corporações não só aproveitam as vantagens econômicas de serem mais verdes, como também melhoram sua imagem pública.